mais insubordinada que uma besta faminta do submundo, e com gracejos infindáveis, como uma ninfa dos sete mares. Ao nível das nereidas, é a imaginação. Uma senhora antiga e de presença invisível nos acompanha todos os dias. Porém, apesar de sua aparência indomável e das suas características que são assimiláveis para o modo como a queremos visualizar, ela guarda alguns segredos. E outros não são segredos, mas são tão demonstráveis que nos constrange ao saber que ela sempre está ali presente. É como Camões dizia sobre o amor, porque eu mesmo que te tinha no meu peito não sabia que me senhoreavas deste jeito. É uma senhora de influências sutis, mas podem ser perpétuas e algumas vezes danosas. E é por esse mesmo motivo que um dos poemas que eu mais gosto, da qual o grande poeta Raul de Leone escreveu sobre a imaginação, diz acertadamente as funções mais primordiais e eficazes da imaginação, que ele define: xerezada do espírito que rendas num fio ideal de verossimilhanças, o símbolo e a ilusão, únicas prendas ou únicas rendas que nos vieram dos deuses como herança, transformando em alhambras as nossas tendas. Na tua voz o nosso olhar alcança as 1001 noites da lembrança e a esfera azul dos sonhos e das lendas. Quando o despeito da realidade nos fere, és quem de novo nos persuade, no teu consolo, que nem sempre engana, porque na tua esplêndida eloquência és o sexto sentido da existência e a memória divina da alma humana. Está aí dado as missões, as atribuições da imaginação. E a imaginação ela é semelhante a um animal selvagem que, podendo ser domado, tem um prazo de 24 horas. Logo se torna novamente selvagem, como a firme demonstração daquela necessidade de recobrar todos os dias o mesmo esforço. E as qualidades, as performances da imaginação está para o seu portador, assim como desavisado e desconhecido está para o tronco ou a raiz de uma árvore que foi arrancada pelo vento. Ela não sabe de onde veio, não sabe nem quem é. Essa sua força primitiva e selvagem, desconhecida e profundamente oriunda desses rastros que possuímos em nós, como Raul de Leão dizia, advindos dos deuses. A imaginação, ela é, sem dúvidas, os únicos pilares por onde uma vida ela é construída e destruída.
deformada, reformada, personalizada. E nesse soneto, Raul de Leone declara muito bem essas características, que são as seguintes: Xerezada do espírito, que rendas num fio ideal de verossimilhanças, o símbolo e a ilusão, únicas prendas que nos vieram dos deuses como herança. A primeira palavra, que é o nome próprio, Xerezada, que faz referência à princesa Sherazade, das Mil e Uma Noites, ela que é obrigada a se casar com o rei Shahriar para salvar sua própria vida, precisa todos os dias contar uma história e no final do dia, ao chegar no clímax, cortar a história para aumentar a vontade no rei de continuar ouvindo e não matá-la. Porque, devido a uma traição, todos os dias ele se casava com a nova mulher e a matava. Então, a princesa Sherazade desenvolveu a técnica do conto infinito, que é semelhante a esse movimento constante, desenfreado e intocável, assim como o mar, nas suas ondas, de conceber a vida, a imaginação em fluxos que não podem ser impedidos. Ela está lá, como sinal da vida existente, como sinal da necessidade de criação. E estamos sempre criando, embora não percebamos. Mas, quando ele descreve que a imaginação é a Sherazade do espírito, e ela renda num fio ideal de verossimilhança, o símbolo e a ilusão andam juntos na constituição das próprias coisas. Por quê? Vieram dos deuses como herança. A sensação de estar num ambiente fictício, criado pelo desejo, e a contestação da realidade ante esse próprio desejo. E ele coloca, transformando, são 2 quadras e 2 tercetos. Na segunda quadra, transformando em alhambras as nossas tendas. Coloca que a imaginação é semelhante a uma arquitetura moura, aos árabes, que, através das suas técnicas de arquitetura, de construção, os seus arabescos, e vários pilares, toda aquela construção maravilhosa que é uma das maravilhas do mundo, foi o que nos restou de herança das invasões árabes aqui, essa arquitetura. E ele coloca que a imaginação ela é a construção dessa própria arquitetura nas suas diferentes regiões. Nós temos fontes, corredores, pilastras, os entalhes nos arabescos, temos a própria densidade, a matéria daquela construção que já preexiste interiormente. E aí ele prossegue, transformando em alhambras as nossas tendas. Em seguida, ele faz a comparação de que, quando a própria realidade, o despeito da realidade, nos fere, és tu quem de novo nos persuade, com teu consolo, que nem sempre engana. É a própria imaginação que lança o desejo vigoroso da própria vida, apesar de muitas vezes se lembrar das mágoas, ter de recobrar numa sensação do novo, apesar do velho estar lá. Cria aquele desejo de que algo novo estará lá, apesar de esperar o que já acontece. Como Camões, já desesperado, dizia que eu não espero mais nada de meu bem. Mas a imaginação, que nem sempre é enganosa, ela renova. Então ele prossegue, depois de escrever, é a esfera azul dos sonhos e das lendas. Os bons poetas se referiam a tonalidades azuis como a plena região do espírito.
da criação humana. Então temos Baudelaire utilizando muitas vezes o azul, Raul de Leone também o faz. E os sonhos e as lendas, elas são esse fundamento essencial e inegável da própria criação, do próprio movimento fetal da vida. É onde a vida mental se desenrola. A imaginação é trabalhada exclusivamente por sonhos e lendas. É dali onde tudo é criado, tudo é desenvolvido, tudo é praticável. E com essa qualidade reduzida, desfeita ou aniquilada, o ser humano arfa entre vagas certezas, intromissões, advinda de antigas sujeições do espírito, da qual ele é mais um a ser violado, arrebatado e privado da própria imaginação. Ela não possui a sua liberdade selvagem de criar a si mesma, porque o seu próprio depositário, o seu hospedeiro, já foi há muito conturbado. Então ele prossegue, depois de classificar essa esfera azul, as 1001 noites da esperança, que a própria princesa Sherazade, ela é a pura demonstração de como a consciência sobrevive, através das histórias. E as 1001 noites, se você não leu, aconselho que leia. É uma técnica pura do conto que não se justifica a si, em extremidades, em situações aparentemente moralmente erradas, que muitas vezes confronta com suas vulnerabilidades e seus carrapichos emocionais, que são disfarçados de estandartes morais, da qual você presumidamente defende, ou imagina que pensou sobre eles para defender, é que o conto eterno que se desenrola na imaginação é utilizado pela princesa Sherazade para lhe poupar a vida, para fazer com que mais um dia ela possa ter a esperança. A imaginação é a esperança da própria continuidade da vida. Então, na medida que ela é reduzida, desfeita ou abandonada, a própria vida esmorece em torno. Não há nenhum sinal vital. E mais um pouco Raul de Leone desce. Porque na tua esplêndida eloquência, a imaginação, no seu mais alto nível e degrau, ela é essa firme demonstração do que um homem pode fazer, dos feitos que um homem de gênio pode carregar, apesar das invasões exteriores que querem dissuadir de nobres feitos. E como ela é a esplêndida eloquência, ela também é o sexto sentido da existência. Eu, que particularmente aqui observando na questão da psicologia, da psicanálise de Freud, discordo, tira o ego e bota a imaginação. Ela é o sexto sentido. Ela é o que em algumas tradições religiosas chamam de terceiro olho. A imaginação é essa fonte criadora de todas as coisas. E sem ela, nada de perpétuo pode ser criada. Por isso que a fragilidade na criação no Brasil é essa firme demonstração das incapacidades em domar as qualidades primitivas da própria imaginação. O indivíduo não saiu nem do ABC da imaginação ainda. Ele não sabe contar para si mesmo as próprias histórias, porque não as leu em alta escala em nenhum lugar. Ninguém contou para ele historinhas quando era pequeno. Ele não leu as boas obras. Ele não leu os bons escritores. Então não há muito o que fazer. Esse homem, esta mulher, está rendida e posta a sua cabeça à guilhotina, à tirania dos ignorantes. Esse é o caminho para todo aquele que despreza a imaginação e não se responsabiliza por tomar a direção da própria vida. Portanto, a imaginação
para que seja plenamente desenvolvida, exige que o seu artista, porque você é, se você souber bem dirigir a sua imaginação e usá-la, ela exige que o seu hospedeiro saiba muito bem quais colorações usar, assim como um pintor diante de um quadro. Para ele fazer uma pintura mais realista ou mais espectral, com uma aparência de um sonho lúcido, ele precisa saber as misturas das cores, as matizes, que tom ele vai dar. E dar segundo o seu desejo, não por uma mera consequência de uma ocorrência da qual ele não pôde controlar. Assim como nos vídeos anteriores que eu falei, a própria imaginação é ela mesma que, diante de você todos os dias, oferece os exemplares das emoções. Mas se você não tem o governo de contar para si mesmo qualquer história, depois que uma história é apresentada para você advindo de suas emoções, você não consegue deformá-las e recriá-las segundo o seu desejo, à semelhança de Deus, então os seus poderes de ação são infinitamente reduzidos. E você é só mais um que vai desesperadamente suspirar por não ter desenvolvido a sua própria herança que os deuses lhe deram.